Muito bom dia, a paz do Senhor esteja com você nessa manhã de domingo. Que alegria, que prazer e privilégio de estar com você mais um dia. Que Deus abençoe a tua vida, guarde o teu lar, a tua família em todas as áreas, em nome de Jesus. Seja muito bem-vindo então ao nosso devocional diário de leitura da palavra e oração. E hoje nós vamos dar continuidade então à nossa leitura lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Hoje nós vamos ler ali a partir do versículo 21. Ontem nós falamos a respeito de Paulo e Barnabé lá em Icônio, e a gente viu ali no final, ali, né? A gente já está chegando no final do capítulo 14, né? E ali Paulo, na verdade, ele sofreu um ataque por conta daqueles judeus que não aceitavam Jesus como Salvador, como o Messias, e ele passou quase como morto. Então a gente viu que ele sofreu já as dores, né? Justamente conforme Jesus tinha falado para ele que ele iria sofrer por amor ao Evangelho, pelo nome de Jesus. Então, aqui no versículo 21 do capítulo 14 de Atos dos Apóstolos, diz assim: eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Estavam então em Icônio, era a cidade que eles estavam. Então voltaram para Listra. Olha que interessante, eles estavam em Listra, eles voltaram para Listra, na verdade, eles voltaram para Icônio e depois voltaram para Antioquia. Ou seja, eles fizeram totalmente o caminho inverso. Você lembra que eles foram expulsos dessas cidades aqui por conta daquilo que eles estavam pregando? Agora eles voltam novamente para essas cidades para pregar o Evangelho. Olha a coragem e a ousadia de Paulo e Barnabé. E fortalecendo os discípulos, encorajando-os a permanecer na fé, diziam: é necessário que passemos por tribulações para entrarmos no reino de Deus. E aqui eu abro um parênteses que a gente precisa entender que nos nossos dias, esse termo passar por tribulações por amor ao Evangelho, ou seja, para entrar no reino de Deus, a gente tem deixado passar batido muitas vezes. A gente não fala aqui de um sofrimento, sabe aquele sofrimento que a pessoa fica doente, a pessoa não tem recurso financeiro, a pessoa faz alguma coisa e só passa tribulação, problema. Não, aqui ele está falando de uma tribulação por causa do nome de Jesus. É diferente eu sofrer por ter feito algo errado e é diferente do que eu sofrer por amor ao Evangelho. Muitas coisas vão acontecer em nós e através de nós, mas muitas coisas também vão fazer com que a gente sofra quando a gente tem uma convicção, assim como Paulo e Barnabé tinham. E aqui a gente pode ver que eles tinham essa convicção tão grande, tão forte no coração deles, que eles voltaram justamente àquelas cidades que eles foram expulsos, né? Que o pessoal não aceitou, aqueles judeus, os líderes religiosos não tinham aceitado eles. Eles voltaram lá por causa da convicção e eles sabiam que iriam sofrer por voltar lá. Mas eles dizem exatamente isso, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. E a gente não pode esquecer isso. A gente não pode se iludir que viver o Evangelho é fácil, é simples, mas não é fácil. Por quê? Porque a gente vai sofrer por amor a Cristo, a menos que você negue Cristo. E então, ok, mas aí você vai sofrer as consequências. Mas se você quer viver pelo amor ao Evangelho, por amor a Cristo, vai passar tribulações, vai sofrer perseguições, pessoas não vão aceitar, não vão te entender, mas você precisa ficar firme. Então, aqui no versículo 23, Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja. Então, olha que interessante essa palavra presbítero. Presbítero é uma palavra judaica. Então, os judeus falavam que os presbíteros eram os anciões, ou seja, na verdade significa a mesma coisa. Eram os anciões das igrejas. Quando você vai lá para Apocalipse, você vai ver as 7 cartas para os anciões da igreja. Então, aqui nós temos a palavra presbítero, porém a palavra diácono, que também é utilizada aqui na Bíblia, se referindo ao pastor. Então, pastor, presbítero e diácono têm a mesma função, ou seja, são semelhantes entre si. Digamos que seriam as mesmas palavras, né? Ou seja, teriam o mesmo significado essas 3 palavras, porém os judeus usavam presbítero, já os gregos utilizavam bispo e nós hoje utilizamos pastor, mas todas essas funções são iguais, né? Os nomes ali são referentes às mesmas funções. Tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor em quem haviam confiado. Passando pela Pisídia, chegaram a Panfilha. Olha, eles voltaram todo o caminho que eles tinham feito anteriormente. Então eles foram até Icônio e voltaram todo o caminho novamente.
E passando pela Pisídia, chegaram a Panfilha e, tendo pregado a palavra em Perge, desceram para Atália, que é uma cidade nova que eles foram, né? De Atália, navegaram de volta a Antioquia. Então voltaram novamente a Antioquia, onde eles tinham sido expulsos. Olha só, muito interessante isso. Onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a missão que agora haviam completado. Chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles e como abrir a porta da fé aos gentios, e ficaram ali muito tempo com os discípulos. Eu queria ler até aqui, amanhã nós vamos ler o capítulo 15, mas eu queria ler até aqui hoje e deixar aqui essa mensagem ao teu coração de que, se você quer viver o Evangelho, você quer viver realmente a palavra de Deus, se você quer representar Cristo aqui nessa terra, você vai passar por tribulações. E quando eu falo, mais uma vez reiterando, quando eu falo em tribulações, não é um sofrimento por conta daquilo que você faz de errado, não é sofrer nesse mundo. Muitas pessoas acham que sofrer é ser pobre, por exemplo, é não ter recursos financeiros, é não ter comida para comer. Não, sofrer por Cristo não é isso, a menos que você esteja fazendo a vontade de Deus e isso gere, né, essa falta de recursos. Por exemplo, um missionário que vai para um país onde não tem alimento, ele provavelmente vai sofrer, né, por conta de não ter o alimento, enfim, mas Deus sempre vai sustentar de uma forma ou de outra. Porém, a questão é que a gente, às vezes, pensa que se estou sofrendo uma enfermidade, se não tenho dinheiro, se não consigo fazer isso, aquilo outro, se estou sofrendo, tendo problema, é porque Jesus disse que eu vou sofrer por amor a Ele. Aí está o detalhe, você sofre quando você prega o Evangelho, você sofre quando você fala de Jesus e as pessoas não aceitam, você sofre quando você vai trabalhar e as pessoas ficam te criticando porque você é cristão, porque você não abre mão da tua fé. É esse sofrimento que nós temos aqui, inclusive a carta de Pedro, você pode ler lá em 1 Pedro, né, ele fala bastante a respeito desse sofrimento que eu e você passamos por amor ao Evangelho. Então, o que nós precisamos entender é que a convicção na fé em Jesus vai fazer com que nós passamos por esses problemas, né, de cabeça erguida, não esmorecendo. Então, eu queria deixar essa reflexão contigo nessa manhã de domingo e que o Espírito Santo continue ministrando ao teu coração, amém? Vamos orar nesse momento, agradecer ao Senhor. Se você pode, feche teus olhos e oremos a Deus. Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos de todo o nosso coração pela tua graça, bondade, misericórdia e amor. Obrigado, Senhor, porque tu não nos desampara um minuto só, Senhor. Obrigado, Senhor, porque mesmo diante dos sofrimentos, das dificuldades que sofremos por amor ao teu nome, nós sabemos que estamos agindo da forma correta e fazendo aquilo que é bom aos teus olhos e não aos nossos. Por isso, Pai, nos ajuda nas nossas dificuldades, fraquezas, Pai. Muitas vezes a gente acha que não estamos tendo resultado por conta de que as coisas não aparecem, mas muitas vezes estamos fazendo coisas que estão aparecendo diante da Tua presença, no Teu reino. E é isso que nós queremos. É que aquilo que nós fizermos não apareça diante das pessoas, mas apareça diante de Ti, Senhor, que Tu possa ver e Tu possa reconhecer em nós esse coração, Deus amado, que realmente dá valor à Tua palavra, ao Teu Evangelho, assim como Paulo e Barnabé sofreram por amor ao Teu Evangelho, que nós possamos entender essa realidade que, para fazermos parte do Teu reino, nós vamos passar tribulações. Mas nos ajuda, Senhor, e nós sabemos que Tu irá nos ajudar. Tu vai, Senhor, com a Tua mão poderosa, nos auxiliar em todos os momentos. Por isso, Pai, quero colocar a vida desse homem, dessa mulher na Tua presença. Peço a Tua graça, sabedoria e discernimento, Pai. Que tudo aquilo que não vem de Ti caia por terra, Pai, e que Tu possa abençoar a cada vida pelo Teu poder e pela Tua graça, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, que Deus abençoe tua vida, que Deus guarde o teu lar, a tua família, em nome de Jesus. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações e também deixa seu comentário aqui embaixo que eu vou ficar feliz.